Cheguem juntos, meus foguinhos amados, venham com tudo. Olha, estou devidamente uniformizado, paramentado, porque na quinta-feira, dia 13, chega ao catálogo do Globoplay o documentário mais esperado do ano. Xuxa, o documentário. Série que conta os 40 anos de carreira e os 60 anos de vida da Rainha dos Baixinhos. Então chega junto que eu vou falar o que eu assisti. Conferi o primeiro episódio e vou dizer uma coisa pra vocês. Olha, bateu fundo. Fica aí que eu vou contar tudo pra vocês. Bom dia! O nosso show da Xuxa! Foi uma loucura o que fizeram comigo. Olê, olê, olá! Sabe quanto tempo a gente tá sem se falar? Tenho medo de as pessoas olharem pra você e dizer, nossa, que monstro essa mulher! Isso é uma coisa que te causa algum constrangimento? Não tem por que esconder meu passado. Nosso show da Xuxa! Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Chega junto, meus foguinhos! Segunda-feira, aqui no Rio de Janeiro, no Shopping Rio Sul, rolou o lançamento de Xuxa, o documentário, série documental original, produzida pelo Globoplay, com um roteiro de Pedro Bial, uma obra realmente completa sobre a vida, os 40 anos de carreira e os 60 anos de vida da Rainha dos Baixinhos. Eu assisti o primeiro episódio e vou contar para vocês o que eu achei. Antes de mais nada, falar um pouquinho da festa. Essa festa reuniu pessoas muito próximas de Xuxa. Então estavam amigos, Magno, o eterno segurança, o anjo da guarda de Xuxa. As paquitas estavam praticamente todas. Ana Paula Almeida acabou de sair da Grande Conquista, estava lá, lindíssima, magra, maravilhosa. Bárbara Borges, conselheira malfitana, amor, Bárbara Borges também estava lá. Karen, Luíse, Andresa... Andréa Veiga, primeira, né? A Paquita original. Eu só não vi Letícia Spiller e Andréa Sorvetão. Letícia Spiller, não sei porquê, porque é muito amiga da Xuxa. E Andréa Sorvetão, por conta do histórico das duas, né? Elas pararam de se falar por conta de posicionamento político. E a Andréa Sorvetão não estava lá. Mas estava Sérgio Malandro. Então, assim, foi muito legal. A Adriana Bombom. Foi muito legal estar com aquelas pessoas. Rever aquelas pessoas, eu que tive essa experiência de trabalhar cobrindo tudo que acontecia na vida da Xuxa e também estar um pouquinho perto dela na época do Planeta Xuxa, quando eu fiz o quadro Linguarudos do Planeta em 1999. Então foi muito bacana, parecia uma viagem no tempo mesmo, antes do programa começar, antes do episódio ser exibido para a imprensa e convidados. Tinham figurinos dos mais variados períodos de Xuxa, com foto e a roupa real exposta lá. Pôsteres dos filmes que ela fez. Só não vi de Popstar e de Requebra, talvez estivesse em alguma outra parede que eu não reparei, mas todos os outros filmes estavam lá. Então, assim, era um ambiente realmente para a gente se preparar para a viagem no tempo. E esse primeiro episódio, ele é a gênese de Xuxa artista. Não conta basicamente nada, quase nada da Xuxa lá no Rio Grande do Sul. Não, isso vai ser contado, se eu não me engano, a partir do 4º episódio. Pelo que eu entendi, conversando com Eric Bretas, diretor do Globoplay, do primeiro ao 3º episódio acontece em ordem cronológica, contando vida e carreira da Xuxa. Quando chega a partir do 4º, volta ao passado para contar a história da Maria da Graça e vai a mais um episódio quando tem o grande reencontro de Marlene Matos e Xuxa, que está rendendo muito bafafá nos sites, inclusive lá no site Mais Novela, www.maisnovela.com.br, você vai encontrar muito bafão sobre esse encontro entre Xuxa e Marlene. E então, esse primeiro episódio, ele fala muito da Xuxa, modelo, namorada do Pelé, uma das mulheres mais lindas e disputadas do Brasil, símbolo sexual. Tinha feito o filme Amor, Estranho Amor, né? Um filme do Walter Hugo Cury, maravilhoso, mas que muita gente perverteu o sentido do filme por conta da cena sensual da Xuxa, uma menina também de 19 anos com um menor de idade. E a Xuxa chegando na televisão. Gênese do nascimento de Xuxa Meneghel
mega super estrela da televisão brasileira, eu digo até da televisão mundial. E aí tem cada história saborosa, a maneira como ela chegou na Rede Manchete para apresentar o Clube da Criança, a forma como ela foi jogada, a palavra que inclusive Xuxa fala mesmo, que ela foi jogada, ela foi alçada aos leões, que seriam aquelas crianças que acompanhavam ela na gravação e que não tinha um estudo, uma técnica para apresentar nada, não tinha uma direção, mão dura, não havia Marlene Matos naquela época ainda para poder controlar, direcionar. Então, assim, era uma menina bonita, cheia de gíria. Ela fala, inclusive, a convivência com Sérgio Malandro a fez falar muita gíria. Ela disse que ela falava muita gíria e levou essa gíria também para o programa. Então, assim, a gente nota isso revendo algumas cenas, que era realmente assim, alguém perdido ali tentando se encontrar no meio daquela criançada, ter que cuidar daquela criançada que brincava pelo estúdio. Era um estúdio menor, né? E sem ajuda praticamente nenhuma. Naquela época era ela e mais ninguém. Então tem muitas cenas e muitas lembranças, ela contando, Maurício Sherman, o diretor lá da época da Manchete, contando como é que foi isso, essa descoberta, por que ele escolheu Xuxa, não uma outra moça qualquer. Ele fala que era, obviamente, por conta da beleza absurda dela, mas pelo olhar. Era um olhar que não dá para descrever exatamente o que é, mas era um olhar como ele nunca tinha visto antes, e que aquele olhar fez ele ter certeza que aquela garota seria uma das próximas estrelas da televisão brasileira. Sabe, o Maurício Sherman. Então, mostra muitas cenas de arquivo e a Xuxa contando como era isso. Elas com uns vestidinhos assim, muito coladinhos, o seio quase saindo para fora, que era uma coisa muito sensual, ela muito menina. Então, assim, muito divertido, muito gostoso. Para quem viveu aquela época, relembrar tudo isso é muito gostoso. Quem não viveu, mas já ouviu falar ou tem curiosidade, então ver cenas que ainda não tinham sido exibidas em lugar nenhum, nem nos memes da internet. Então ver essas cenas realmente é muito legal, muito divertido. Mostra em seguida como ela foi capturada pela Globo, que a Globo, na verdade, ficou de olho nela, o Boni, especificamente, ficou de olho nela há muito tempo, sondando, mandava a equipe dele, os diretores dele, ir sondarem a Xuxa, assediarem mesmo no sentido profissional, para tentar levá-la para a Globo, já que a Globo, na época, tinha a Turma do Balão Mágico, o programa Balão Mágico, que havia sido também um gigantesco sucesso, mas estava passando por um momento assim que a criança já não tinha tanto interesse. Era a hora de acabar realmente o Balão Mágico, que eu amava. E o Boni queria, porque queria aquela lourinha da Rede Manchete, que estava tirando a audiência da Turma do Balão Mágico. E aí, até o momento que a Xuxa até foi conversar com o Daniel Filho. E aí tem uma história que eu não vou contar aqui para vocês, vou deixar vocês assistirem, que é um fora assim que ela levou. O Daniel Filho tentando cortar as expectativas dela, não conseguindo enxergar aquilo que o Maurício Sherman tinha visto, o potencial daquela garota cheia de gíria e muito bonita, muito sensual, como alguém que pudesse apresentar um programa. Pelo contrário, ele até falou, olha, talvez eu tenha interesse em você aqui como atriz, mas você não pode ser chamada de Xuxa, você vai ter que ser Maria da Graça, a gente vai pensar no outro nome para você, mas eu tenho esse interesse em você como atriz. Agora, como apresentadora, não vai rolar para você aqui. E aí, aquilo bateu fundo nela, ela conta isso no documentário, contou também na coletiva de imprensa, que ela é a Xuxa desde que nasceu, ela já nasceu Xuxa. Então, ela não conseguiria imaginar não ser a Xuxa, apesar de também ser a Maria da Graça. Então, saiu da Globo muito magoada, muito triste, e aí várias tentativas da Globo pegar essa garota, até que ela tomou coragem e decidiu se jogar. E aí tem uma cena muito engraçada do Boni lembrando, que falou assim, olha, a gente achava que ela fosse dar certo, sim, eu tinha certeza, ela fez uma lista de pedidos, eu aceitei tudo, topei tudo, que eu achava que ela fosse dar, eu achei que fosse dar uns 10, 20 pontos, quem sabe, 20 pontos de Ibope, talvez. Ela deu 30. Estava dando 30, então, ou seja, era realmente a pessoa certa, no momento certo, na hora certa, com a proposta certa, então o documentário fica muito em cima disso, fica muito em cima também de certos arrependimentos que a Xuxa tinha
tem até hoje, no trato com as crianças, esses memes todos que a gente vê no Instagram, no TikTok, no YouTube também, os memes dela, sei lá, chamando a menininha de gorda, não dando muita bola para o aniversário do outro menino, sem paciência nenhuma com as crianças. Então, que ela se arrepende, ela fala que ela precisava de um direcionamento, que ela era realmente um trem descarrilhado, mas também não tinha ninguém para falar, garota, não fala assim com a criança. Eu sei que é pesado. Ela conta que na época do show da Xuxa, ela gravava, se eu não me engano, terça e quinta, e ela gravava terça, quarta e quinta e gravava 5 programas por dia. 5 programas. De quantas horas? De 8 ao meio-dia. Emendava, ia à noite adentro gravando programa, depois gravando promoção. Então era realmente muito, muito pesado, muito cansativo, muito trabalho. Mas ela ouvindo ela falar aquilo tudo, que ela se arrepende, que alguém podia ter dito que talvez ela não pudesse ter magoado tantas crianças, que muitas crianças podem ter ficado tristes com ela lá. Eu, pessoalmente, penso exatamente ao contrário. Tudo bem, ela poderia ter sido mais delicada? Poderia. Alguma criança, daquelas crianças que estavam lá levando esses coiós da Xuxa, senta lá, Cláudia, ou quem estava assistindo deixou de amar? Talvez se a Xuxa tivesse alguém dizendo para ela o tempo inteiro, não faz isso, Xuxa. Não trata a criança assim, Xuxa. Não faz assim com a criança, Xuxa. Será que ela seria a Xuxa que ela é hoje? Ela teria a espontaneidade que até hoje entre tantos outros talentos e atributos que ela tem, o que mais fascina, a autenticidade, a transparência, o jeito natural dela ser? Eu acho que se tivesse alguém tolindo demais ela desde aquela época, talvez ela não fosse a Xuxa, tivesse virado a Bia Bedran, que é maravilhosa, minha conterrânea Bia Bedran, mas não seria a Xuxa que é hoje, 60 anos, com cara de 25, 40 anos de carreira, uma carreira que não há precedentes na televisão brasileira, não há. A gente tem gênios na televisão brasileira, mas com o nível de fanatismo, de loucura que eu presenciei em várias vezes, trabalhando como repórter ou trabalhando no programa dela, a paixão, de arrebatamento de fã por artista, eu aqui no Brasil, eu nunca vi. Eu nunca testemunhei nada como isso. Então eu acho que, claro que a Xuxa mãe, daqui dentro em breve, ela diz que ela não pressiona a Sasha, apesar dela estar louca para ser a avó, mas daqui a pouco a avó, ela deve realmente ver esses memes e ficar, poxa, que vergonha, nossa, como é que eu fiz isso? Mas, cara, foram essas trapalhadas, essas brincadeiras, esses foras que hoje se transformam em meme e fazem a gente rir, que transformaram ela em quem ela é, em quem ela se tornou. Então eu fiquei até com vontade de dizer para ela, meu amor, se você voltar no tempo, não muda nada, faça tudo como tinha que ser, como foi. Porque aquilo tudo é o que resultou no fenômeno Xuxa Meneghel. Então, além disso, tem depoimentos também de algumas paquitas, Letícia Spiller fala, contam como as paquitas chegaram. A primeira paquita foi a Andréa Veiga, que colocaram lá ainda no Clube da Criança, para poder ajudar a Xuxa, que ela não estava dando conta daquelas crianças enlouquecidas, e a Andréa foi lá, foi a paquita, já que a Xuxa, lá, uma coisa que eu nem sabia, é que lá no Clube da Criança, a Xuxa interagia com um papagaio, que era o Paquito, que é o avô do Louro José. Ou seja, antes da Ana Maria Braga, já tinha uma loura conversando com o papagaio de brinquedo, que era o Paquito. Então a Andréa Veiga chegou como a Paquita, a namorada do papagaio Paquito. E virou uma profissão, né? A Paquita virou uma profissão. Tanto que eu até brinquei com a Eric Bretas também lá na coletiva. Eu falei, Eric Bretas, agora a gente espera por um documentário das Paquitas? Porque teria muito babado, gritaria e confusão na gente saber os bastidores do fenômeno que foi Paquita também. Então tem Andréa Veiga falando bastante, Letícia Spiller contando, Andréa Veiga lembrando que quando foi para a Globo, que o cenário aumentou, passaram a ser 30 crianças no estúdio por gravação de programa, precisava de outro ajudante, e aí veio a Ana Paula Guimarães, a Letícia Spiller, as paquitas foram crescendo. Então, esse primeiro episódio ele é muito nostálgico nesse sentido, porque ele faz realmente a gênese. Ele vai construindo pra gente ali, tirando a cortina de quem já sabia, de quem não sabia como foi esse processo, trazendo novidade,
trazendo cena que eu, que acompanho muito da vida da Xuxa, não tinha visto, trazendo muita informação. Então, assim, chegando na quinta-feira, dia 13, esse Xuxa, o documentário, assiste pelo menos esse primeiro episódio. Até você que tem, eu não gosto da Xuxa, assiste. Porque esse documentário traz muito do que era os anos 80. Do que era aquela efervescência de luz, de cor, de música muito característica dos anos 80, que você pode ter vivido e vai se identificar e vai reconhecer. Então, assim, que delícia, gente, Xuxa, o documentário. Ansiosíssimo para acompanhar os outros episódios. Chegando lá direto, eu vou maratonar, porque eu quero realmente continuar essa viagem na vida, na carreira de Xuxa Meneghel, que, de certa forma, também é uma viagem na minha vida e na minha carreira. E eu tenho certeza que de milhares, talvez milhões, de outros baixinhos e altinhos espalhados por aí. Então, assim, esses foram algumas observações que eu trouxe dessa experiência de ter vivido esse reencontro com Xuxas, com Paquita, com Bombom, ver esse primeiro episódio e ficar ansiando por mais. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Não deixa de curtir, comentar e compartilhar. Falou?